O pensamento fala o seguinte: desabou a chuva, estragou a festa dos jovens. Eles a amaldiçoaram. Aquela mesma chuva trouxe vibrações de esperança ao homem que semeara o milho. Ele a abençoou. Desabou a chuva e estragou a festa dos jovens. Eles a amaldiçoaram. Aquela mesma chuva trouxe vibrações de esperança ao homem que semeara o milho. Ele a abençoou. Olha só, um ensinamento importante que o yoga nos traz é nós analisarmos aquilo que efetivamente nós podemos interferir. Quando você identifica eu posso interferir e você entende como sendo necessário, vai e faz. Aquilo que está fora do teu alcance, nem pensa, nem considera isso. Entendeu? No caso dos jovens, eles ficaram profundamente perturbados, mas eles não têm como controlar a chuva. Não tem como. A natureza você não tem como controlar. Assim como você não tem como controlar o querer do outro, o gostar do outro. Não há como controlar isso. Só o seu. Isso você pode fazer. Então essa análise, ela é extremamente importante, porque ela vai definir as nossas escolhas, simplesmente isso. Ela vai definir se nossas escolhas são adequadas ou desastrosas. É isso. Então tem pessoas que ficam perturbadas, querendo reverter uma situação que não depende dela. Ela não tem nenhum tipo de relevância para aquela situação. Ela não tem nenhum tipo de potência sobre aquela situação, melhor dizendo. Nenhuma potência. Sabe? Tipo, decidir por uma situação que diz respeito a outras pessoas. Cara, tem o menor sentido. E a pessoa gasta uma energia mental, se amofina, sabe? Então você percebe o seguinte: esses pequenos lances de erro, de visão, acumulados, eles fazem um estrago grande na tua vida. Gastam uma energia tremenda e passam uma ideia equivocada para você de que a vida não vale a pena. A vida é só amargura, a vida é só desastre. Na realidade, é a sua visão que não está adequada. Você saber o que você pode fazer. O que você não pode, você tem que entregar. Deixa, porque aí alguém vai resolver isso, não sou eu. Entendeu? E tem um detalhe, muitas vezes, a situação ninguém vai resolver, ela vai se resolver por si só. Se já tiver a oportunidade de limpar aquário, quando você mexe na água do aquário, aquela água que já está há algum tempo ali, sem higiene, sem limpeza, porque peixe suja, né? O peixe faz a necessidade dele dentro da água, ele está ali. E aí o que acontece? Quando você revolve, aquilo fica totalmente turvo. Tu tem que deixar um tempo para poder ela ir assentando, entendeu? Até para você fazer uma filtragem, ou fazer uma aspiração, que existe, né? Esses modelos de aspirador para você limpar. E da mesma maneira acontece conosco, com situações que se apresentam na nossa vida. A situação está complicada, está confusa, e aí você saca. Intuição é fantástica nesse momento. Você fala assim: pô, cara, não vou mexer nisso, cara. Eu acho que se eu mexer vai piorar. A intenção é boa. Decidiu não fazer nada. A situação por si só vai se acomodando, decantando, assenta. Aí fica mais fácil de você enxergar as coisas. Principalmente pessoas que vivem muito próximas umas das outras. Ambiente familiar, ambiente de trabalho. Gente que convive todo dia. Entendeu? Por quê? Porque tem muita emoção envolvida na história. Geralmente. Então tem situações que é melhor você dar tempo ao tempo. Agora, é importante fazer um investimento em uma coisa que nós do século XXI estamos extremamente carentes: paciência. Se você não tem paciência, e paciência é coisa que você desenvolve. Assim que você desenvolve musculatura, você desenvolve paciência. É entender o tempo das coisas. Tudo tem o seu tempo. Não dá para antecipar. Não dá para fazer para antes. Mas agora, tem uma outra visão também, assim, que eu acho, assim, quando você está dentro de um ambiente, precisa ser modificado também. Está naquele ranço, está naquele padrão errôneo, está vendo que está naquele padrão errôneo. Eu acho que também tem pessoas que são colocadas ali para que a mudança seja feita. Porque senão a mudança nunca vai acontecer. Perfeito, não é? perfeito. Agora é muito importante, eu achei muito importante a tua colocação. Sempre pensar da seguinte maneira: isso serve para a gente, serve também para uma comunidade, um grupo, uma turma, não importa.
transição. Nunca esqueça da transição. As transições são educacionais, são educativas. Elas são importantes para você não ter crise de abstinência, não ter choques. Não há necessidade. O importante é lembrar da fluidez. A coisa tem que fluir. Você estava numa situação, como você deu exemplo, uma situação errônea, não está adequado. O que você faz? Você tem esse padrão aqui, que é o que você está querendo trazer ao grupo. Você primeiro prepara uma etapa, 2 etapas, 3 etapas, até você chegar na 4ª, que é o que você quer. E tem paciência. Você vai cumprindo etapa sem perder o foco. Entendeu? Sem perder, sem deixar retroceder. Você vai trazendo, como nós fazemos o desenvolvimento físico e mental. Você vê o seguinte, quando eu começo a ler, eu leio 2, 3 parágrafos, começa a me dar sono, fico cansado, não consigo desenvolver, não consigo mais manter a atenção. Mas eu insisto, eu continuo trabalhando dali, daqui, dali, vou insistindo, praticando a leitura, daqui a pouco eu estou lendo 3, 4 parágrafos, 4 capítulos de cada vez. É o que? Treinamento, a mesma coisa acontece com o físico. Então a transição é muito importante. Eu estou falando isso porque, assim, às vezes eu sinto assim, um senso de responsabilidade em determinados locais, né? Porque talvez às vezes as pessoas têm uma visão muito assim, sei lá, diminuta daquilo dali. Depois você tem uma. Não é falando de vaidade, não, mas falando Sim. que você tem uma abrangência maior, né? Sim. Mas estava acontecendo comigo uma coisa muito ruim mesmo, estava me afetando o meu físico, que era você levantar espada, entendeu? Então você tem que mudar, mas você fica tão revoltada com coisas erradas que estão acontecendo, você começa a levantar espada, a brigar mesmo, né? E eu acho que você tem que levantar a bandeira, né? Como você falou, tem que ser trabalhar na não violência, né? Da persistência, da resiliência. E conversar, cara, quem lida com o público tem que falar e ouvir muito. Conversar, tem que conversar, sabe? Dar exemplo, explicar, porque muitas vezes a pessoa, ela não está fazendo, não é por mal não, ela está fazendo exatamente o que você falou, ela não percebe, ela não tem uma percepção do que está acontecendo, entendeu? Isso é muito comum. Quer ver só? Quando você chega, aqui por exemplo, quando eu faço acupuntura, eu chego para a pessoa e falo assim, a sua dor é aonde? Na perna, sim, mas em que ponto? Cara, a perna é um segmento muito grande, cara. Você tem a tua perna que fica até o joelho, entre o joelho e o tornozelo, e você tem, o que é coloquial, né, no dia a dia, perna inclui coxa também. Aí quando você especifica, vem cá, mas é na perna ou na coxa? A pessoa meio que se perde. Você está entendendo? Ela não tem vivência disso. E eu tenho que ter paciência, porque é o seguinte, eu lido com isso todo dia. É diferente. Eu tenho essa percepção. É por isso que muitas vezes eu até faço críticas a alguns médicos aqui. Eu não faço por mal, não. É porque muitas vezes o médico, mas serve também para o advogado ou para o engenheiro, ou para o arquiteto. Ele está acostumado com o jargão da profissão dele, com o ir e vir do jeito dele. Mas ele muitas vezes vai atender uma pessoa, não conhece nada da área dele, nem sabe como pronunciar certas palavras. Nem da dimensão espiritual do ser, não tem. social. E aí, o que acontece? O cara acha que está rolando uma sabotagem, mas tem professor que tem esse tipo de percepção também. Ele às vezes acha que o aluno quer derrubar ele. Na realidade não. O aluno só está curioso, porque às vezes o aluno pegou uma outra informação, fez um cruzamento e falou assim, pô, tem alguma coisa de errado aqui. E ele está querendo uma explicação. Entendeu? Agora, é aquele caso, né? É importante também você ter uma mente meio que desarmada. Porque se você vai para uma aula com a tua mente já armada, engatilhada, aí complica. Se você vai para uma consulta, dá uma consulta para o teu paciente, já com a mente armada, engatilhada, já complica. Então é muito importante isso, porque isso é outra coisa que nós do século XXI estamos muito pobres. Escutar, ouvir o outro. E não ter pressa de dar resposta. Ouvir e pensar. Sabe? Inclusive isso é interessante porque induz ao outro a ter um pouco mais de calma. O outro ir mais devagar, porque todo mundo está muito acelerado. Sabe? Eu chego no teu consultório, porra, caraca, o cara não me deu nada, não me respondeu. Eu trabalho com um grupo de pais lá, a gente faz uns trabalhos circulares, sabe? Exatamente, que a gente dá um objeto para fala para a pessoa. A pessoa pega aquele objeto para falar. Né? E o outro para falar, essa pessoa tem que pegar o objeto e passar para aquela dali. Ninguém pode falar enquanto aquela pessoa estiver com o objeto da fala. Porque é muito fácil você estar falando uma coisa, a
pessoal tudo falando tudo ao mesmo tempo. Todo mundo quer falar, ninguém quer escutar, como você falou. É um treinamento, cara. É um treinamento E é isso. muito legal isso. Importante. Eu trabalho com grupo espírita. Eu trabalho em vários segmentos lá, mas trabalho com a evangelização de crianças e jovens. Aí dentro dessa evangelização tem um grupo de pais também que trabalham conosco. Que ficam conosco, né? Vamos lá? Vamos cantar o mantra. Yogena chitasya padena vacham malan sharirasya chavadyakinam yopa karuta pravaramuninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram Shanka Chakra Siddharinam Sahajra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim Harihi Om. Você que chegou até o final do vídeo, meu muito obrigado por assisti-lo. Se você gostou, deixa um joinha que ajuda na promoção do vídeo e ajuda que outras pessoas também possam curtir o conteúdo. Inscreva-se no canal se não for inscrito e deixe nos comentários suas impressões sobre o conteúdo do vídeo. Namastê, Hari Om.